que em Hampton Court existe um fantasma que ronda esse castelo. Trata-se de uma jovem que estava condenada à morte. Não era uma jovem qualquer, era a rainha consorte da Inglaterra. Diz a lenda que ela conseguiu escapar da cela onde estava e correu gritando, chamando pelo marido indignado, Henrique VIII. Dias depois, foi executada na Torre de Londres. Muitos dizem, inclusive nos dias atuais, tê-la ouvido. Trata-se da jovem Catherine Howard, a quinta esposa de Henrique VIII, nascida na nobreza e prima direta de sua segunda esposa, Ana Bolena. As duas compartilharam o mesmo destino, sendo condenadas por adultério e executadas por decapitação. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre a quinta esposa de Henrique VIII, que apesar de ter nascido nobre, não teve uma vida fácil, e sua pouca educação, falta de experiência e conselhos provavelmente jogaram um papel decisivo em sua condenação e trágico fim. Continuaremos com a saga das 6 esposas de Henrique VIII. Na descrição desse vídeo, você vai ver o link da playlist. E se você gosta de histórias de antigos monarcas, inscreva-se ao nosso canal, dê um like a esse vídeo se você gostar, e se desejar, também pode nos ajudar, tornando-se um mecenas do História e Biografia. Para isso, é só clicar no botão Seja Membro. Não se sabe com certeza o dia do seu nascimento e nem o ano. Estima-se que a jovem Catherine Howard nasceu em algum momento entre 1518 e 1527. O seu pai foi Edmund Howard e a sua mãe foi Jocasta Culpeper. Ela era mais conhecida como Joyce e teve 11 filhos que sobreviveram até a idade adulta, algo extraordinário na Europa do século XVI, sendo que teve 5 filhos do seu primeiro marido e 6 mais com o seu segundo marido, Edmund Howard, sendo Catherine a segunda mais jovem. A família vivia em uma bonita casa, mas tinha uma decoração modesta localizada em Lambeth Parish. O pai de Catherine Howard foi listado como um dos nobres que organizaram as justas para a coroação conjunta de Henrique VIII e sua primeira esposa, Catarina de Aragão. Os biógrafos descreveram Howard como um perdulário que logo dissipou as terras de sua primeira esposa em Kent e Hampshire e fugiu para o exterior para evitar seus credores, deixando seus numerosos filhos para serem criados por parentes. Ele sempre vivia reclamando e dizia que a sua herança era uma miséria, pois ele era um dos filhos mais novos do duque. E sabemos que os herdeiros sempre foram os primogênitos. Então, ele sempre dizia que com o que recebia não era capaz de sustentá-lo sozinho, e muito menos esposa e tantos filhos, no estilo que era esperado para um nobre. Ao mesmo tempo, se queixava de seu nascimento aristocrático, por causa da pressão social e financeira que isso acarretava, e para piorar a situação, era uma época em que trabalhar por dinheiro era algo considerado muito vulgar e humilhante para um nobre. Em sua carta desesperada em 1527 a Thomas Wolsey, ele afirma: "Humildemente imploro a sua graça, que seja meu bom senhor, pois sem a sua graciosa ajuda estou completamente perdido. Senhor, é por isso que estou tão em perigo com as leis do rei, em razão de uma dívida em que estou. Por isso não ouso sair, nem entrar em minha própria casa, e estou disposto a me ausentar de minha esposa e meus pobres filhos. Senhor, não há ajuda senão por meio de sua graça e de sua boa mediação, a graça do rei." Ele atuou como juiz de paz em Lambeth e depois, com a ajuda de Thomas Cromwell, foi nomeado controlador em Calais. Mas, como já sabemos, era um homem que não sabia administrar seu dinheiro e vivia endividado, e passou toda a sua vida fugindo e evitando os credores, e também as suas outras mulheres com quem havia se casado, que lhe solicitavam constantemente dinheiro. Esses fatos aconteceram mais ou menos à época em que Catherine nasceu. Portanto, acredita-se que a menina provavelmente tenha sido negligenciada e potencialmente indesejada, já que o seu nascimento representava um futuro dote, um gasto mais para a família.
Por isso, estudiosos creem que a juventude de Catherine, apesar de não estar documentada, foi em grande parte repleta de incertezas e instabilidade. É, portanto, compreensível que ela seja frequentemente descrita como mal alfabetizada e geralmente iletrada, já que deduzimos que não era uma prioridade para o seu pai, pois ele não investiu nem tempo e nem dinheiro para educar a sua filha. Após a morte de sua mãe Joyce por volta de 1528, a família se desfez por completo. Quando provavelmente Catarina poderia ter até 8 anos de idade, que foi enviada para viver na casa da madrasta viúva de seu pai Edmund, Agnes Howard. Ela esteve casada com o avô de Catherine desde 1497 a 1524. Catherine passou aproximadamente uma década vivendo com ela, em uma propriedade rural que a duquesa tinha em Sussex. Era uma época em que era muito comum enviar as crianças ainda pequenas para viver em uma casa que não fosse a de sua família, para receber treinamento ou educação. Era uma prática considerada necessária, tanto nas famílias mais pobres quanto nas famílias mais ricas. Alguns historiadores acreditam que isso era para evitar que as crianças ficassem mimadas por seus pais e para aprender a disciplina necessária. E a duquesa, com quem Catherine foi viver, tinha vários pupilos em seu poder. Quando ela chegou ao seu lar, havia mais ou menos 12 crianças de idade e níveis sociais diferentes. E ela passaria a maior parte do seu tempo na Câmara das Donzelas, que basicamente era um dormitório de meninas onde viviam tanto pupilas quanto serviçais. Naquela casa, não parecia haver muita diferença no tratamento das crianças aristocráticas e das humildes, sob os cuidados da duquesa. No entanto, a situação era um pouco mais complexa. Embora Catherine interagisse com crianças de diferentes origens, o seu status como Howard lhe dava uma clara superioridade, e isso nos leva a pensar que ela poderia fazer mais ou menos o que quisesse naquela casa. Parece ser que Catherine e seu irmão George eram os únicos pupilos que jantavam com a duquesa, o que dava a ela certa autoridade sobre as demais donzelas. No entanto, era um ambiente semelhante a um internato, que teve grande influência em sua formação. Poucos detalhes sobre a vida de Catherine são conhecidos, mas acredita-se que ela foi criada de maneira bastante displicente e sem muita supervisão, o que não era muito comum para uma nobre em um lar aristocrático. Alguns documentos conservados sugerem que a duquesa viúva não cumpriu adequadamente seus deveres de supervisão e educação da jovem, resultando em um comportamento frequentemente indisciplinado dos seus pupilos. Mas, vendo por outro lado, a duquesa já era uma idosa de 75 anos e responsável por uma casa com mais ou menos 100 pessoas. Era quase impossível controlar a ação de todos. A duquesa viúva estava frequentemente na corte e parece ter tido pouco envolvimento direto na educação dos seus pupilos e jovens acompanhantes. Os contemporâneos de Catherine sempre notaram a sua falta de prudência e dignidade, mas reconheciam seu caráter amável e caloroso. Talvez a convivência com crianças de diversas origens a tenha tornado menos pretensiosa e menos altiva do que os outros aristocratas Tudor. No entanto, essa leveza e falta de cautela não a ajudariam em nada a ser bem vista como dama nobre ou rainha. Infelizmente, a falta de supervisão na casa de Agnes Howard teria consequências trágicas para Catherine. Ela não recebeu uma educação típica das nobres Tudor, principalmente no que se refere à boa conduta e à importância do silêncio e a obediência. Seu treinamento mais extenso foi em dança, sendo descrita como uma dançarina elegante, e também aprendeu a tocar instrumentos como o alaúde. Entre os 10 e 12 anos, ela aprendeu a ler e escrever, e também foi mais ou menos nessa idade que ela começou a ter aulas de música com um professor chamado Harry Manox, um homem pelo menos 10 anos mais velho do que ela. Manox rapidamente começou a fazer os avanços românticos e sexuais em direção a Catherine.
A natureza dessa relação é amplamente debatida e alguns especialistas a veem como um caso de abuso sexual. Independente disso, é muito aceito que Catherine e Manox tiveram um relacionamento que durou meses, sem nunca consumar fisicamente a relação. Manox se gabaria de que tiraria a virgindade de Catherine, como relatou Mary Lascelles, uma empregada doméstica da duquesa. Ao saber disso, Catherine ficou furiosa e terminou o relacionamento. Pouco tempo depois, outro jovem chamado Francis Derham entrou em cena. Em 1538, Derham começou a trabalhar como secretário da duquesa viúva de Norfolk. Ele tinha cerca de 20 anos, enquanto Catherine provavelmente tinha 14 ou 15 anos. Os dois desenvolveram um vínculo forte e íntimo que durou meses, talvez quase 2 anos. Ele chamava Catherine de esposa e ela o chamava de marido. Trocavam pequenos presentes e símbolos de amor. Ele lhe dava presentes de veludo e flores de seda, enquanto ela bordava para ele. Se sabe que ele também confiou seu dinheiro a ela quando viajava a negócios. A relação entre Catherine e Derham era significativamente mais profunda e séria do que a que ela teve com Henry Manox. Eles passavam tanto tempo juntos na Câmara das Donzelas que parece impossível que a duquesa não soubesse algo. Diferente do seu relacionamento com Manox, o vínculo com Derham foi consumado. Ele tinha uma posição social, embora não um título. Trabalhava para a duquesa, não necessariamente atendendo-a diretamente, mas teria alguma responsabilidade na administração da casa, sendo uma pessoa com autoridade. É muito provável que ele poderia ter preenchido um vazio no desejo de Catherine de ter um protetor masculino. Não há dúvidas de que eles tiveram relações sexuais durante o período na casa da duquesa. Haviam várias testemunhas e, inclusive, a própria Catherine relataria em uma confissão, anos depois, o seguinte: ele começou com seu propósito vicioso e conseguiu que primeiro se deitasse na minha cama, com o seu gibão e suas meias, e depois dentro da cama, e finalmente se deitou comigo nu e me utilizou da mesma maneira que um homem faz com a sua esposa, muitas e diversas vezes, mas eu não sei com que frequência. Para a época, Catherine e Derham eventualmente se casaram. Na época medieval e moderna, duas pessoas solteiras que declaram sua intenção de casar e tivessem dormido juntas eram consideradas pré-contratadas, e isso era tão aceitável quanto ser casados aos olhos da igreja. No entanto, o relacionamento deles foi descoberto. Movido por ciúmes, Manox escreveu uma carta anônima para a duquesa expondo o caso entre Catherine e Derham. Colocando a duquesa furiosa, rapidamente mandou Derham embora, enviando-o para a Irlanda. Ele prometeu a Catherine que retornaria, mas, quando ele voltou, Catherine já estava casada e havia se tornado rainha consorte da Inglaterra. Não se sabe o quanto Catherine lamentou ao terminar o namoro com Derham. Como sobrinha do Duque de Norfolk, ela provavelmente não teria permisso para se casar com ele, ou mesmo escolher o seu próprio marido. Embora Derham fosse de uma origem melhor que Manox, ainda assim, não era considerado bom ou suficiente para a sobrinha de um duque. Assim, Catherine foi compelida a seguir um caminho que a levaria a ocupar o lugar mais alto que uma mulher poderia ocupar na Inglaterra, e junto a isso, o seu trágico final. O seu pai Edmund Howard morreu em 1538 e o seu tio, o Duque de Norfolk, rapidamente pensou que aquela jovem poderia ser de valor para os seus interesses. Com a morte do pai, ele compareceu na casa da duquesa com o interesse de levar Catherine consigo para a corte de Henrique VIII. Ela deixou a casa da duquesa quando seu tio lhe garantiu um posto no séquito da nova rainha, Ana de Cleves. O casamento com Ana ocorreu por razões políticas, mas, apesar de sua difícil história matrimonial, Henrique VIII ainda era um romântico de coração e esperava amar a sua nova esposa.
Antes de aceitar o casamento, ele havia encomendado um retrato e se sentiu atraído pela pintura, mesmo antes de conhecer a retratada. No entanto, quando Ana de Cleves chegou à Inglaterra, Henrique não ficou tão impressionado com a sua aparência quanto com o seu retrato. A nova rainha chegou em janeiro e Catherine assumiu suas funções como dama da rainha. Henrique VIII ficou claramente desapontado após o seu primeiro encontro com Ana de Cleves, alegando que a sua aparência era insatisfatória. Além disso, Ana o embaraçou publicamente durante esse primeiro encontro, ao não reconhecê-lo e, portanto, comportar-se friamente com ele. E esse encontro desajeitado provavelmente contribuiu para a antipatia inicial de Henrique à sua nova esposa, Ana. Alguns historiadores acreditam que a impotência avançada, resultante da idade e dos problemas de saúde do rei, também pode ter desempenhado um papel significativo no fracasso de Henrique em consumar o seu quarto casamento. Henrique certamente protestou e garantiu a várias partes sobre a sua potência e virilidade nas semanas após a noite de núpcias, quase em autodefesa. Acredita-se que ele já havia visto Catherine Howard e gostou do seu jeito descontrolado, e ganhar o favor de uma bela jovem como Catherine Howard ajudaria Henrique a sentir que estava recuperando parte de sua juventude perdida e distanciando-se de todo aquele terrível e vergonhoso assunto da sua quarta esposa. E à medida em que crescia o interesse do rei por Catherine Howard, também crescia a influência da família Norfolk. Ele estava completamente encantado com sua beleza e vivacidade. Aquele soberano de meia-idade afirmava abobalhado nunca ter conhecido uma mulher como ela. Ela era completamente diferente de qualquer de suas anteriores esposas. Bela e jovem e bem-humorada, também era 7 anos mais nova do que a filha mais velha de Henrique VIII, Mary Tudor. Mas o rei não se importava com isso e parece que também não se enxergava. Apesar dos seus quase 50 anos, sua elevada obesidade, chagas no corpo, incluindo uma perna bastante supurada de pus, ele pensou que ainda estava no auge de sua vida e que esta linda adolescente gostaria de estar com ele. Rapidamente começou a presenteá-la com uma série de coisas cada vez mais ostensivas. Tanto Ana Bolena quanto Jane Seymour haviam rejeitado modestamente grande parte daqueles presentes. O caso de Catherine foi diferente. Uma garota de 17 anos, abusada e abandonada, não devolveu nenhum dos presentes e, na verdade, ela se deleitou muito com eles. Foi um claro caso de Sugar Daddy, com o rei Henrique VIII bajulando-a numa estranha mistura de mimá-la como uma filha e cobiçá-la como um amante. Poucos meses depois de sua chegada à corte, ele já havia lhe dado terras e tecidos caros. É possível que o relacionamento deles tenha sido consumado nesta época, pois houve uma urgência repentina de anular o casamento com Ana de Cleves. Henrique chamava a sua jovem amante de sua joia da feminilidade e sua rosa sem espinhos. E como é de esperar, as intrigas, conspirações e especulações começaram a se mover na corte. O nome de Norfolk ecoava como um dos mais antigos e reverenciados em toda a Inglaterra. Esse grande nome, ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição, carregava um peso imenso, com uma família ancestral em meio a uma corte de novos ricos. Os parentes de Catherine se equilibravam numa corda bamba entre amigos cautelosos e inimigos declarados. A ascensão e queda de Ana Bolena lhes havia ensinado a caminhar com extrema prudência diante do rei Henrique VIII. Mas para eles, a personalidade vibrante e impetuosa de Catherine era uma fonte constante de preocupação. Eles pensaram se ela realmente poderia capturar e manter a atenção do rei, e no caso de consegui-lo, se perguntavam se ela teria a capacidade de se transformar em uma rainha madura e bem-sucedida.
Lembremos que as anteriores rainhas de Henrique VIII, Ana Bolena e Jane Seymour, haviam passado anos no serviço real antes de se unirem ao monarca. Eram veteranas da corte inglesa, profundamente conhecedoras das complexidades e perigos de sua posição. Em contrapartida, Catherine Howard era apenas uma jovem, quase analfabeta, nascida em uma geração posterior, enfrentando um destino repleto de incertezas e desafios. A queda de Ana de Cleves criou um vácuo de poder na corte. Conservadores religiosos como os Howard, ansiosos para se livrar da nova rainha, que era assumida como protestante, viram uma oportunidade. E em 28 de julho de 1540, apenas 6 meses após o seu casamento com Ana de Cleves, Henrique VIII casou-se com Catherine Howard. E nesse mesmo dia também foi executado Thomas Cromwell, o primeiro-ministro do rei que havia arranjado o seu casamento com Ana de Cleves. Mas agora o rei estava claramente encantado com a sua nova esposa. Seus cortesãos e embaixadores comentaram de forma notável sobre o comportamento constante e abertamente afetuoso de Henrique em relação à sua nova esposa. Mesmo em público, ele não conseguia manter as mãos longe dela e continuava a mimá-la regularmente com presentes e honrarias extravagantes. Henrique levou a sua esposa para uma lua de mel de 6 meses pelo sul da Inglaterra, indo de um palácio real a outro, caçando, festejando, celebrando toda aquela felicidade. Porém, neste ponto, existe uma dúvida que alguns historiadores especulam, devido à idade avançada e à saúde declinante de Henrique, e pelo fato de ele não ter tido mais filhos após a morte de Jane Seymour. Se debate a possibilidade de que se ele realmente conseguiu consumar seus 3 últimos casamentos. E alguns pensam que, talvez, suas 2 últimas esposas, especialmente Catherine Parr, foram mais enfermeiras do que esposas. Como rainha, Catherine Howard quase nunca interferiu na política. Nas raras ocasiões em que tentou exercer influência sobre assuntos do Estado, ela o fez de maneiras socialmente aceitáveis para as mulheres na Inglaterra Tudor. Ela nunca foi coroada rainha da Inglaterra, pois Henrique simplesmente não planificou isso. Talvez ele quisesse esperar até que o casamento se mostrasse bem-sucedido no sentido mais importante, que sua 5ª esposa lhe desse um filho. O rei consultou seu conselho sobre a criação de uma nova linha de sucessão, caso ocorresse o evento abençoado, afastando ainda mais as suas 2 filhas, Mary e Elizabeth, do trono. A nova jovem rainha, ainda adolescente, tinha pouca experiência para guiá-la na situação em que se encontrava. Diferente de suas predecessoras, Catherine tinha um conhecimento muito limitado da vida na corte. E a única rainha que havia visto era Ana de Cleves, cujo breve reinado e infeliz relação com Henrique não lhe haviam permitido estabelecer o seu papel como consorte. Ela e sua enteada mais velha, Mary, não se davam bem. A filha mais velha de Henrique, Mary Tudor, era quase uma década mais velha do que a sua nova madrastra e foi obrigada a se ajoelhar diante de outra mulher que provavelmente não acreditava que merecesse sentar-se onde a sua mãe havia estado. Por outro lado, Catherine estava ansiosa para cultivar relações calorosas com os filhos de Henrique. Elizabeth e Edward ainda eram muito jovens, com 7 e 4 anos, respectivamente. E se não podiam ter os cuidados de uma mãe, pelo menos desejavam uma madrasta gentil, o que Catherine provou estar perfeitamente disposta a ser. A nova rainha não apenas desempenhou seu bom papel real ao manter Henrique feliz e animado, mas também se mostrou calorosa e encantadora com aqueles próximos a ele, incluindo sua ex-esposa Ana de Cleves, que agora era reconhecida como a amada irmã do rei. Ana de Cleves passou a ser recebida regularmente na corte, e essa foi sem dúvida uma disposição social bizarra e única para a era Tudor. E a maioria dos observadores provavelmente entenderia se Catherine tratasse Ana com frieza. No entanto, e em vez de mantê-la à distância, a nova rainha tratou a ex-esposa de Henrique com uma boa vontade efusiva. Ela celebrou alegremente o Ano Novo de 1541, bebendo e dançando com Ana de Cleves e outros membros da corte, muito depois de Henrique ter se retirado das festividades.
Ela também presenteou Ana com um dos cachorrinhos que Henrique lhe havia dado como presente de Ano Novo. Meus queridos amigos, obrigada por chegar até aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um like e comente o que você achou dessa história. Se você é novo por aqui e gostou do nosso vídeo, por favor, inscreva-se e seja muito bem-vindo. Também quero mandar um alô muito especial para vocês que são membros e mecenas desse canal. E quero dar as boas-vindas aos novos aristocratas, Lady Liba Livian, Lady Aline Lima e Lady Sabrina Lima. Vejo vocês no próximo vídeo, meus queridos.